num grupo de 30 pessoas, você ali 4 ou 5, você tem uma relação interpessoal mais forte, outros 5 ou 6 menos, mas isso não quer dizer que não tenha respeito, que não tenha companheirismo e, acima de tudo, que não estejam no mesmo norte para continuar sendo vitoriosos como eles vêm sendo até agora. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Como é a relação do Domi com o elenco e sobre os possíveis focos de insatisfação? Não entendi? Como é a relação de Domi com o elenco e sobre possíveis focos de insatisfação? A relação do Domi com o elenco é boa. E eu não entendi muito a pergunta em relação ao foco de insatisfação. Eu não entendi. Pede para ele responder depois, perguntar de novo. Qual o foco? Porque não tem foco de insatisfação. Vene Casagrande, Jornal Dia. Nos maus momentos do Flamengo, principalmente pós-pandemia, você sempre botou a cara e deu entrevistas. Você não acha que hoje era para o presidente Rodolfo Landim estar ao seu lado para dar explicações da torcida após o vexame de quinta-feira? Não, não acho. O presidente Landim tem uma, mesmo estando aqui, tem uma agenda extensa, não que não pudesse estar aqui, mas ele também tem os vice-presidentes e tem e passa essa confiabilidade das pastas para outros companheiros meus de diretoria. Se tem uma coisa que o presidente Rodolfo Landim sabe fazer, é a equipe. E eu acho que eu estou representando bem ele aqui, como sempre representei e como sempre tentei externar, lógico, que talvez não com a excelência dele, é o nosso pensamento aqui em relação ao futebol. Mas, para deixar claro, eu acho que a confiabilidade, eu acho que seria diferente, eu acho que ele deixando a entrevista, ele estando aqui e não dando a entrevista, é um posicionamento dele chegar, me prestigiar, deixar claro a mensagem dele para outras pessoas e para alguns jornalistas que talvez queriam que eu não estivesse mais aqui. Thiago Carvalho, TV Bandeirantes. Em 2019, a quantidade de jogadores do Flamengo convocados para a seleção foi motivo de reclamação e o clube vivia uma grande fase. O Tite convocou mais 2 jogadores e sabemos que são peças importantes no clube. A perda desses atletas em 3 rodadas do Brasileiro preocupa o clube? Claro que preocupa. Que a gente perde o Everton Ribeiro, perde o Rodrigo Caio, provavelmente o Arrascaeta, e tem uma possibilidade grande de perder o Isla, pelo histórico dele, bicampeão pela sua seleção. Nos preocupa, mas essa preocupação ela tem que vir e passar, porque a gente vai entrar com 11 em campo e qualquer 11 que entre em campo não é desculpa para derrota, não é desculpa para vice-presidente, nem para diretoria de perda de jogos. Até porque a gente teve tempo aqui o suficiente para que tenha um elenco forte, fortalecido, e eu acredito eu não acredito só nos 11 jogadores que historicamente entravam em campo, não. Eu acredito aqui em todo mundo, sem exceção. Pedro Henrique Torre, ESPN. Um dos grupos políticos que tem um integrante no Conselho de Futebol do clube publicou ontem no Twitter um manifesto exigindo a demissão de Domenech e comissão. O post continha uma foto sua com o técnico. Como você encara essa situação? Vamos lá. Primeiro, eu acho que isso aí é um problema. Eu encaro com a maior naturalidade do mundo. Futebol é assim. Quando perde, não é qualquer um, nem qualquer grupo que fica junto. Eu entendo isso. Então, assim, trato isso com a maior naturalidade do mundo. Agora, eu tenho que falar para o Pedro só o seguinte: quem tem que resolver isso é o integrante aqui do Comitê do Futebol com o seu grupo, porque em nenhum momento foi externado para mim, nem posicionado para mim qualquer desconforto em relação ao técnico. Então, assim, é uma surpresa. Agora, como eu sou no mundo da política, eu vou dar uma sugestão. Ou o grupo tira o Deco, ou o Deco sai do grupo. É a coisa mais, eu acho que é a coisa mais natural que tem. Mas quanto a mim, respondendo ao jornalista, trato com naturalidade, entendo as críticas, aceito as críticas,
aceito o desconforto de todo mundo, do torcedor. Aqui a gente nunca deu banana para torcedor, aqui a gente sempre respeitou, pelo menos eu sempre respeitei. Então é isso, é só essa sugestão que eu dou. E talvez, numa outra oportunidade, pedir ao Pedro para fazer a pergunta para o Deco e para o grupo dele. João Pedro Granetti, coluna do Flamengo. Na coletiva pós-jogo, Domenech foi questionado sobre demissão e, certamente, já tem sentido uma pressão, ao menos externa. Você já chegou a conversar com o treinador sobre esse momento turbulento? Ele demonstrou algum descontentamento ou segue tranquilo e confiante? Vamos lá. Repete a pergunta para mim, por favor. Desculpa, Matheus. Você já chegou a conversar com o treinador sobre esse momento turbulento? Ele demonstrou algum descontentamento ou segue tranquilo e confiante? Não, lógico que ele mostrou um descontentamento. O Domenech, dentro do vestiário, tava louco, falando que isso nunca tinha acontecido com ele, em nenhum momento, nenhuma situação, pelo menos ele não se lembrava. Se você falar que essa palavra tranquilo, ela nunca pode ser colocada numa entrevista ou em algum posicionamento depois de uma derrota de 5-0, né? Da maneira que foi. Pelo menos o Flamengo é assim. O Flamengo tem que ser assim. O Flamengo sempre foi assim. Mas a gente precisa caminhar. A gente precisa entender que a gente precisa reverter esse quadro, que precisa jogar melhor e que precisa ir para frente. E a gente tem confiança nisso. Não vou falar da tranquilidade, eu vou falar que a gente tem confiança nisso pelos títulos alcançados em 19 e em 20. Que só falam de 19, a gente está em 20. Em 20 a gente ganhou 3 títulos. Essa diretoria não tem compromisso com a derrota, nem vocação para ela. Mas daí a não fazer as coisas com calma, com planejamento, com tranquilidade, com segurança. Tranquilidade não, mas com segurança. Em função do momento mais turbulento, eu acho que é esse caminho que a gente tem que procurar. E unidos, como nós estamos aqui, que a gente tenha resultados melhores aí. Só para mais um ponto, em relação a isso que eu falei, a gente tem que entender o seguinte: essa temporada, isso não é desculpa para nada, eu só estou aproveitando o momento que eu tenho aqui. Você sabe disso, Matheus, e todos os outros companheiros aqui, eu não seleciono pergunta, a gente não seleciona pergunta, aqui é aberto, o tempo é aberto, tem tempo para começar, não tem tempo para parar. A gente tem que entender que essa temporada ela não vai até dezembro, que essa temporada vai até março. Nada tem a ver com os 5-0, só para deixar claro. Os 5-0 não poderiam ter acontecido, os 5-0 foi aí que me passaram que foi o pior resultado da Libertadores. Mas é o que eu te falei, não é os 5-0 da Libertadores. O Flamengo não pode tomar de 5-0, ou não deve, ou não pode, na sua história, em nenhum momento. Mas a gente tem competição dessa temporada até março. A gente tem que ter um cuidado em relação a você apertar nos treinamentos agora, para que se não vire o fio. Para quem não sabe, virar o fio é uma expressão do futebol, quando você passa do tempo do teu ápice, você chega num ápice e fica ainda faltando muito tempo para o final das competições, e aí você começa a uma descida brusca. Então é isso, mas eu acredito muito que a gente possa ter bons caminhos. A gente vai construir um bom caminho para 21, porque 19 e 20 já foram. Léo Burlá, UOL. Muito se fala de um antagonismo entre você e o BAP. O que há de verdade nisso e qual a participação dele no departamento de futebol? Eu posso falar que já teve momentos piores. Estamos aqui há 5 dias, 6 dias viajando. Ele tem uma participação importante na parte não na parte do dia a dia, mas na parte de construção dos orçamentos, na parte
é uma pessoa importante e tem o seu tamanho na diretoria. A gente tem um modelo de gestão impertado pelo presidente. Então, assim, não tem a relação, a relação é institucional, a relação é cordial e isso que interessa para o Flamengo. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você consegue definir o tamanho da parcela de culpa do elenco pelo atual momento, tendo em vista que quase todos estavam no clube na época da ótima fase? De novo, por favor. Parcela de culpa do elenco no atual momento. A parcela de culpa? Isso. A parcela de culpa é igual a da diretoria, igual a minha. É toda igual. Flávio Amêndola, Fox Sports. Baseado em quais fatores a diretoria do Flamengo mantém a confiança no trabalho do técnico Domi e o quanto atrapalha o trabalho de vocês o atual momento político do clube? Eu não vejo muito esse problema político dentro do clube, eu não vejo isso. Eu acho que esse problema aí em relação a esse grupo político aí, de ter externado da maneira que externou, de uma maneira enfática, mais respeito, mas assim, isso aí não tem nada a ver com problema político, até porque, para mim, pelo menos no meu ponto, quem faz política para mim aqui é o presidente Rodolfo Landim. Fenê Casagrande, Jornal Dia. Quando a diretoria decidiu por um treinador com filosofia diferente ao anterior, recebeu a garantia de que não haveria uma mudança brusca no estilo de jogo, o que não se verifica agora. O que ocorreu? Foi um erro de avaliação ou uma promessa não cumprida por Domi? Repete a pergunta, que eu tô longe de você aqui. Estou longe dele aqui por questões de segurança. Aqui os protocolos, eu estou sem máscara. Então, às vezes eu não ouço, peço para ele perguntar aí de novo. Quando a diretoria decidiu por um treinador com filosofia diferente ao anterior, recebeu a garantia de que não haveria uma mudança brusca no estilo de jogo, o que não se verifica agora. O que ocorreu? Foi um erro de avaliação ou uma promessa não cumprida por Domi? Não teve erro de avaliação e não teve promessa nenhuma descumprida pelo Domi. Nenhuma. O que acontece é que o Domi tem uma em função do calendário, em função da pandemia, em função disso aí, por os tempos de treinamento serem curtos, por ter jogo atrás de jogo, ele entende que tem que fazer uma troca um pouco maior de certos jogadores. Tem que fazer essa troca para que os jogadores sejam preservados dentro de uma análise de minutagem, não é de achismo, é dentro de uma análise de minutagem, para que quando a gente possa chegar nas retas finais, no final da temporada, a gente tenha excelência com todos os jogadores. Então, assim, de repente, eu entendo a pergunta do Vene, mas assim, eu não vejo muito o descumprimento, nem um erro nosso de fazer essa contratação. A gente, é lógico que a gente queria outros resultados, a gente preferia que tivesse alguns resultados aí um pouquinho melhor, mas não tem promessa, não tem análise nossa mal feita, pelo menos em relação ao Domi, e não tem promessa não. Eu acho que a gente vai ajustando isso, a gente vai andando e contribuindo da maneira que possa fazer uma integração aí, que foi perguntada por Eric mais atrás. Eu acho que é isso, infelizmente a gente não tem pouco tempo para fazer essa construção, mas ela está sendo feita. Fred Uber, Globoesporte.com. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson. O que existe hoje de possibilidade de saída destes ou outros jogadores do Flamengo? Isso é igual a minha candidatura, né? Tá para sair, os jogadores estão para sair há bastante tempo, né? Um vai para o Benfica, outro vai para não sei o quê, o pai de um que fala com o outro, não sei o quê. Eles continuam aí, inclusive perderam de 5-0. Porra, a gente também não vendeu e também perdeu de 5-0. Então, assim, aí, continuam aí, tem contrato em vigência.
Esses 3 jogadores que você... Me repete os jogadores. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. Os 3 jogadores, esses 3 jogadores que vocês estão falando, que o jornalista está falando... Fred Uber. Quem? O Fred? Que o Fred está falando, são jogadores que têm multa rescisória acima de 40, 50 milhões de euros. Em todos esses, o Flamengo vai estar na mesa para discutir. Se quer vender ou se não quer vender. E até hoje não tem nada. Até lá em Portugal o pessoal animado para querer levar o jogador. Outros também. Os árabes chegaram aqui. Isso aí é um esforço da diretoria. Isso é até bom, essa pergunta é bom que me dá um gancho. Isso é um esforço da diretoria, é bom deixar claro o esforço da diretoria de manter esse elenco, de manter esses jogadores aqui. Essa diferença de cambial agora é abissal. Isso aí se torna atrativo para o jogador, para querer ter um reajuste natural ou real, rápido, pela diferença de câmbio, indo lá para fora. Pelos empresários que também ficam fazendo seus trabalhos, eu também não sou aqui, não demonizo ninguém, tentando fazer. Os pais dos jogadores sempre querendo fazer o melhor para os filhos. Eu trato isso com tranquilidade, mas aí eu também tenho que falar o papel da diretoria. O esforço do presidente Rodolfo Landim, o esforço de outras áreas, de outros departamentos, para ajudarem a dar musculatura ao futebol. Isso pela parte financeira. Isso a gente teve a contribuição do Valim, tem a contribuição agora do Torres, que também se esforça para dar força e tranquilidade para a gente. Pela área de marketing, que está aí sempre atrás dos patrocínios, de situações. Toda a área de clube. O Flamengo continua no meio desse processo aí, na sua área social, fazendo tantos programas de doação, programas O Flamengo vem trabalhando sistematicamente em outras áreas, e também essas áreas dão suporte ao futebol profissional do Flamengo. Por isso é que possibilita a gente segurar propostas de 20, 10, 30, 40 milhões de euros. Então, assim, é a unidade, é a gratidão que eu tenho por todos esses pontos. Cidão Marinho, Rádio Transamérica. Sobre a volta do público nos estádios. O presidente do Corinthians, André Sanches, disse que só aceitaria se todos os times da Série A tivessem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Qual a posição do Flamengo sobre esse assunto? Olha, desse assunto eu me sinto mais confortável deixar o presidente Rodolfo Landim falar, que é o representante direto, por ser presidente do clube, a CBF. Mas eu não posso também de me furtar de dar uma pequena opinião. Eu acho que a mágica do futebol, a mágica de todos os esportes, a mágica de tudo, são as pessoas, é o público, é a torcida, é quem vai prestigiar, é o grande ator desse processo todo, é o público. Então, assim, eu acho que é um pouquinho meio na contramão da essência do futebol, da essência da arte, da essência de vários aspectos, a gente não ter público, desde que tenha segurança. Tendo que segurança, tem que ter público. Não me furtando da pergunta, eu acho que o Andrés está errado nesse processo. Eu acho que o Andrés, eu acho que a preocupação do Andrés tem que ser em relação à segurança. A segurança de quem vai ao estádio. Você vê aí em outros esportes, em outros lugares, que nas cidades em que estão aptas a receber público, estão recebendo. Em outros times, que são de cidades que não estão recebendo, não estão recebendo. Então, acho que não é por aí. Eu acho que precisa de ter unidade também aí um pouco fora aí para que a gente possa ter um futebol melhor. João Granete, coluna do Flamengo. Em coletiva concedida anteriormente, você disse que não dava desculpas, mas que a ausência da torcida era um fator prejudicial ao Flamengo. Você acredita que agora, com o provável retorno em outubro, o rendimento do time pode alavancar? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, eu não quero,
eu não quero responder que 100% disso para não pensarem que eu estou dando desculpa agora. Mas eu não tenho dúvida de que é outra atmosfera, é outra fotografia, com o público lá, com o público empurrando, ainda mais a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo que cobra, que fica em cima, ela bota todos que estão dentro do processo do clube ao natural numa situação mais desconfortável para que a gente possa ter o êxito de todos os caminhos. Isso aí não é diferente com os jogadores, né? A torcida do Flamengo vaiando e a torcida do Flamengo aplaudindo, gritando, incentivando, ela vai ter e tem sempre a importância dela, e é grande. Braz, você disse que não faz análise em cima de derrota. Então, para entendermos melhor, qual o impacto do resultado da última quinta no planejamento do clube? Vamos lá. O impacto, lógico que quando você passa por essa pergunta até boa para mim chegar e corrigir. Corrigir não, mas deixar claro uma outra situação aqui que eu abordei de uma das respostas aí. O impacto, lógico que tem análise em cima disso aí. Quando eu falei de planejamento, é que o impacto em cima do que estava planejado aqui para Guayaquil é zero. O impacto para os que estava planejado para Guayaquil. Por quê? Porque a gente está aqui a 8 horas de casa, dentro de alguns protocolos, dentro de algumas situações que a gente impossibilita de algumas análises, de algumas outras situações. Agora, olha só, em relação a isso aí, quando eu falei dessa derrota, é claro que essa derrota tem sempre impacto. É uma derrota, foi 5-0, foi a maior derrota do Flamengo na competição da Libertadores. Então, assim, é lógico que a gente acende um alerta. É lógico que fica todo mundo desconfortável, entendeu? Agora, para deixar claro o seguinte, os jogadores, eu quero falar muito sobre os jogadores em relação a isso aí também. E vou voltar para essa pergunta. Quando eu falo que os jogadores tiveram empenho, foi um empenho possível de jogar 2.800 metros, porra. Agora, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Mas também não chegar e falar sobre esses 2.800 metros, porra, isso não é brincadeira não. Quem tem problema com a altura, tem jogadores que tem, outros que não tem, mas assim, desconforto, a maioria tem. Pô, isso não é brincadeira, não. Então, assim, o impacto que o Eric está perguntando, é evidente que dá desconforto. É evidente que você fazer reavaliações. Até porque, quando existe, não é no futebol, não, é na vida. Quando existe um acontecimento que não é esperado, e perder de 5-0 não é esperado, a gente sempre faz algumas análises. Agora, as análises eu não vou passar aqui qual é o impacto para o Eric. Isso eu vou tratar internamente. Isso aqui a gente está tratando internamente, como tratando. Agora, o que eu posso falar, não sei se eu respondo alguma coisa, gostaria que respondesse, é que a programação está feita até terça-feira e depois de terça-feira com o jogo do Palmeiras. E é assim que a gente trabalha. É assim que a gente vem trabalhando. Não temos compromisso, nem temos vocação para derrota. Isso que eu posso passar. Raíssa Simplício, depois da derrota, houve alguma reunião com o elenco? Como a equipe está para esse jogo contra o Barcelona? Não, a equipe vai bem. Primeiro que já tira o fato dos 2.800 metros. A gente aqui já está no nível do mar. Até eu quero fazer um agradecimento aqui para todo mundo pela logística que o clube nos proporciona para o futebol. Isso aí
Isso aí eu tenho que fazer um agradecimento. A gente imediatamente após o jogo, a gente foi para o aeroporto e já estava dentro de um avião fretado para vir aqui para Guayaquil. Então, assim, isso tudo é trabalho de união, isso é tudo trabalho de outras pessoas. É lógico, supervisionado sempre aqui pela gente no futebol. As pessoas que estão envolvidas nesse processo aqui trabalham com excelência. Enfim, então é isso. Agora, a gente vai bem, Raíssa, a gente vai bem nesse jogo aqui. E quanto a você perguntou se teve uma pergunta para o elenco, uma reunião com o elenco, a gente vai ficar aqui 5 dias aqui juntos. Quem me conhece sabe que eu não deixo isso solto. Mas eu faço no meu estilo, eu faço da minha maneira. Não sei se é certo ou errado, mas é que eu sei fazer, é que eu gosto de fazer. E pode ficar tranquilo que esse assunto foi abordado. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Dome em 11 jogos igualou o número de derrotas de Jorge Jesus em 57 partidas. Em caso de derrota na terça-feira contra o Barcelona, o que dizer para a torcida? Eu acho que quem viu a entrevista desde o começo, eu acho que dá um norte bem para a torcida. A torcida está certa em reclamar, a torcida está certa em se posicionar, os conselheiros, os companheiros de clube estão certos em arguírem muitos pontos. O que eu posso falar é que a gente tem um planejamento, que a gente tem uma análise do técnico em cima do que o técnico tem para trabalhar em relação, ou que o técnico teve para trabalhar em relação a tempo, prazo e possibilidades de treinamento. Então, assim, esse número aí, ele não vai ter nenhuma decisão tomada em cima deste número apresentado pelo meu nobre jornalista. Nenhuma. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente também, em outro ponto, eu acho que a gente tem credibilidade. Isso não quer dizer que a diretoria, está se segurando pelos títulos que tiveram para ter qualquer advocação errada para frente. Não quero isso. Os títulos que essa diretoria teve, de campeão da Libertadores, de campeão brasileiro, de campeão estadual, de outro campeonato estadual, campeão da Recopa, campeão da Supercopa. Esses títulos aqui, com esses planejamentos aqui, nos dão o norte para que a gente possa fazer para frente o nosso trabalho. Para frente. Eu não estou aqui pedindo que esses títulos aqui nos deem carta branca ou aval para fazer besteira ou coisa ruim para frente. Eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo encarecidamente a oportunidade de que a gente possa passar uma tranquilidade possível, que depois de uma derrota de 5-0 sempre não é tão talvez natural, mas que a gente peça, que acredite e que no trabalho que está sendo feito aqui. Porque eu acho que a gente vai se posicionar sempre no momento que tem que se posicionar e tomar as atitudes. Seja lá qual for a atitude que tenha que ser tomada. Aqui a gente não tem ninguém de estimação. Ninguém. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. O que você acha que pode ter afetado tanto o desempenho individual dos jogadores, que na última partida foram muito abaixo do esperado, diferente do que aconteceu no ano de 2019 e no início desse ano? Vocês já identificaram algum problema e houve conversa da diretoria com o elenco no hotel? Eu respondi essa pergunta aí, para a Raíssa, né?
não teve uma conversa direta com o elenco, mas a gente vai ficar aqui, estamos muito tempo juntos, quase 7 dias juntos. 4 dias ou 5 dias após, a gente vai ter 5 dias depois do resultado de 5-0. Então, dentro desse tempo aí, do nosso jeito aqui, todos estão trabalhando aqui não para entender, porque não dá para entender. E nem eu quero que a torcida, nem ninguém entenda a derrota de 5-0. Até porque muitas vezes eu não entendo também. Muitas vezes eu também não entendo. Mas aí a questão nossa aqui não é de entender ou não. Aqui a questão é de saber se a gente tem um norte, que é o norte das vitórias. Isso aí a gente está sempre analisando, a gente está sempre construindo, porque o nosso compromisso é esse. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Você mencionou que o Dome mostrou descontentamento após o resultado de quinta-feira. Eu pergunto se o descontentamento é relativo ao próprio trabalho, da resposta dos jogadores ao trabalho, ou se há outra razão. Não, porque se ele não tivesse esse descontentamento, a que eu vi, a que ele me expressou, e a que eu vi que era tudo de maneira natural, eu ia até estranhar. Talvez eu não estaria nem aqui fazendo essa entrevista. Então, assim, mas não tem nada disso. A gente vai... Ele está fazendo o trabalho dele, dentro do prazo possível, dentro do calendário possível. Mas isso é uma desculpa? Não, isso não é uma desculpa, isso é o fato, isso é o que é. Isso é o fato, isso é o que é. Então a gente agora, é o que eu estou te falando, a gente tem que saber chegar e reunir, catalisar força. E não é porque quando fala força parece ser um negócio dramático. Eu não sou dramático e não tem. Quando eu falo força, é chegar e de fato tirar e aprimorar o que a gente está precisando para que a gente continue um ano e uma temporada maravilhosa. E tomara que seja com esse técnico. E eu acredito que seja com ele. Flávio Amêndola, Fox Sports. Baseado em quais fatores a diretoria do Flamengo mantém a confiança no trabalho do Domenech? Em análise ampla, numa análise ampla, não editada, do trabalho dele do primeiro dia que ele chegou até agora. Quando eu falo análise ampla, eu jogo o calendário de novo nesse processo. Eu jogo a pandemia de novo nesse processo. Que a gente tem que... A gente vê o trabalho no dia a dia. Ele chegou aqui numa segunda, já foi pro jogo no sábado. Mas isso acontece em todo quanto é lugar. Acontece. E é errado. Entendeu? Errado por quê? Porque não deveria ter só 4 dias. Mas às vezes não é possível ter 5, não é possível ter 6. A gente estava sem técnico, ele chegou aqui, acho que ele foi até corajoso. Ele poderia chegar muito bem. Isso aí acontece toda hora. Braz, presidente, Bruno, tá tudo certo, vamos lá, vou começar. Eu vou pegar um jogo um pouco mais na frente, para eu chegar no Rio de Janeiro, para eu resolver algumas coisas pessoais, resolver a minha vida aqui na Espanha, e ter mais um tempo. Não fez, chegou trabalhando porque sabe que não tem tempo para trabalhar. E a gente tem que enfrentar isso, tem que falar isso. Agora a gente tem que ter um ponto, um nível aí, que é o seguinte: é isso não ser desculpa para a torcida, para todos nós, mas também deixar de avaliar esse ponto, não analisar esse ponto, me dá profundo desconforto, para eu não usar outra palavra. Um profundo desconforto não analisar estes pontos em que as condições em que o técnico está trabalhando. Isso não tem nada a ver, gente, com bancar nada. Essa palavra é muito ruim, que às vezes bancar passa por arrogância, porque o cara está bancando. Eu não sou eu para bancar ninguém. Eu não banco ninguém. Agora eu tenho a minha análise. Eu passo a minha análise para o meu presidente. Eu passo a minha análise para os meus companheiros de diretoria. E eu passo a minha análise aqui. Eu venho, boto a cara,
para a torcida do Flamengo, para todos os jornalistas, para pessoas que questionam. E eu não acho ruim isso, não. Eu acho que é o meu dever. Só que eu não... não é aquele negócio de bancar por bancar. Não é arrogância, não é prepotência. Mas é uma análise um pouco mais fria das condições que estamos no momento. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Sem o Diego Alves, o Flamengo sofreu 12 gols. Acredita que é necessário um outro goleiro para compor o elenco nessa posição? Quem tem que me comunicar isso é o treinador de goleiro. Não fui comunicado. Agora, eu tenho confiança em todos os atletas profissionais aqui, e eu falei isso antes, não falei depois que eu ouvi a pergunta, não. A minha confiança aqui são em todos os atletas. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Houve uma conversa com o Gabigol depois da partida contra o Fortaleza, quando ele não saiu satisfeito do campo. Você o abraçou no túnel. Qual era o motivo da insatisfação dele? Se ele quisesse externar, ele tinha dado entrevista aí. Ele falou, ele saiu do campo, eu estava ali, lugar que eu nunca estou, para tu ver como é que é. Lugar que eu nunca estou. Eu sempre, quando acabo o jogo, pode perguntar para qualquer pessoa aí. Eu tô dentro, na maioria das vezes, na grande maioria, eu já estou dentro do vestiário. Eu não espero o jogo acabar. Eu sempre estou dentro do vestiário um pouquinho antes do jogo acabar. E ele saiu, acho que insatisfeito porque só tinha feito um gol, estava insatisfeito talvez de que poderia ter tido mais tempo para jogar. E o que ele falou para mim. E o que eu falei para ele. E morreu ali. Não tem. A relação dele com o grupo é maravilhosa. A relação dele com a diretoria. Uma pessoa que está sempre solícito, o Gabriel está sempre solícito a todas as ações de marketing do clube, cumpridor do seu contrato, está sempre jogador que não me dá trabalho nenhum. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Você disse que a diretoria do Flamengo é uma unidade. Sendo assim, qual o recado que a cúpula pode passar para a torcida após essa derrota? O chefe da cúpula é o Rodolfo Landim. Veni Casagrande, Jornal O Dia. Última pergunta. Como está a negociação pela renovação de contrato com o goleiro Diego Alves? A diretoria está confiante pela permanência do jogador, já que o contrato é até dezembro e a temporada vai até o fim de fevereiro? A gente vem sistematicamente trabalhando em todas as renovações. O Bruno e eu estamos em cima dessa renovação também. Agora, talvez, não tem desconforto aí, porque o desconforto é por dois lados, o atleta também tem interesse de ficar, mas cada hora tem um problema, cada hora tem uma viagem. No meio desse processo aí, a gente teve que viajar para trazer o Isla, no meio do processo. O Diego Alves é prioridade nossa, mas muita prioridade. Estou à vontade para falar isso, porque... como eu tomo um monte de puxão de orelha de tudo quanto é lugar, eu também tenho que falar das coisas boas. A minha relação com ele, eu não sei se vocês se recordam, o Diego Alves estava afastado 3 meses. Essa diretoria, com o aval do presidente Landim, construiu para que ele ficasse. Eu apanhei um pouquinho, não pelo presidente, apanhei pelo fato de terem apresentado alguns aspectos que ele não deveria ficar. Eu acho que a diretoria acertou, eu acho que eu acertei e acho que o atleta acertou em ficar aqui. Os números estão aí. Mas respondendo a pergunta do Veni, a gente tem bastante... A gente está... Não vou falar que é tranquilo, porque está chegando em dezembro aí, mas a gente acredita que vai resolver isso aí, que não vai ter problema nenhum. Como a gente resolveu com todos os outros atletas aqui, a gente vem sistematicamente, não é na ordem de prioridade, para deixar claro,
não é na ordem de prioridade. Que o atleta tal, a gente renovou primeiro, depois... É porque a gente tem que renovar por um. Então, a gente tem que sempre começar por um. E depois que começa por um, tem que partir para o segundo. Enfim, sistematicamente a gente vem falando com o empresário dele, a gente acredita que não terá problema nenhum. Chegamos ao fim da entrevista coletiva com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Obrigado, Marcos, e a todos que acompanharam aqui na Flá TV. Quero fazer um agradecimento aí a todos vocês, a todos os jornalistas que participaram dessa entrevista, que me deram a oportunidade de perguntar de perguntar não, de responder alguns pontos que se sentem desconfortáveis, ou pela torcida, ou por qualquer outro segmento, e dizer que a gente aqui continua trabalhando, continua de uma maneira sistemática atrás das vitórias, e é isso que a gente vai tentar construir sempre e daqui para frente.